Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para você que não me conhece, prazer, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e no vídeo de hoje, como vocês viram aí, é um vídeo muito importante para você que vai pegar o projeto integrado nesse semestre, explicar agora para vocês. Aguardem aí, tá? Que você vai entender direitinho sobre o que realmente é para ser feito, porque eu sei que alguns projetos integrados, a orientação não está tão clara sobre o que você realmente precisa fazer. A descrição do modelo para você montar o trabalho vai estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, deixa sua dúvida aqui, se eu pude te ajudar. Compartilha nos grupos de estudos, no grupo da faculdade, com seus colegas de curso, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, vou explicar aqui a instrução desse trabalho para vocês, tá? Lembrando que eu não vou ler toda a orientação, até porque eu coloquei pontos principais aqui para que você entenda, porque se for ler, eu já tentei gravar dessa forma, gente, você vai acabar se perdendo só mesmo na contextualização aqui. Eu quero ser de forma objetiva, mostrar para vocês a intenção do projeto integrado, pelo menos nessa reflexão aqui. Projetos integrados, eles não são iguais. Então, para você que tem outro curso, dependendo do curso, você vai ter outro tipo de orientação seguindo as disciplinas do seu curso, que envolvam ali a sua área. Esse projeto integrado aqui, para você identificar, para ver se realmente é o seu, a orientação dele remete para a estratégia, identificação da eficácia para alinhar com o design do negócio. Ou seja, é voltado para os cursos, por exemplo, não que sejam todos esses, mas é só um exemplo, logística, recursos humanos, mas aí você vai identificar direitinho. Se você pegou esse, que tem um formato aqui, que tem juros compostos, amostra, enfim, essa orientação é para vocês. Se você tem um projeto integrado diferente, vou deixar o meu e-mail para que você possa enviar para o e-mail, para que a gente possa gravar também a orientação para o seu. Esse formato, vocês precisam entender que projeto integrado é um trabalho como se fosse um portfólio comum. Se você já chegou a fazer um portfólio, não é igual ao projeto de extensão. Projeto integrado são conteúdos relacionados ao curso de vocês, onde tem uma reflexão ou tem uma situação, problema, onde você precisa apresentar soluções ou desenvolvimento do mesmo. Então, nesse trabalho, tem 3 pontos principais que você precisa entender. Precisa existir a capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Na verdade, são 5 tópicos aí. Ou seja, não existe só executar a ação aqui e enviar sem capa, por isso que eu já deixo aqui o modelo na descrição, da estrutura onde você vai desenvolver o seu trabalho. Precisa ter uma introdução, mas a introdução eu vou falar depois para vocês, tá? Não precisa se preocupar no início da construção desse trabalho com a introdução, porque a introdução é a reunião das informações principais do que você fez. Ou seja, depois que você desenvolveu este trabalho, você volta para a introdução para que você possa colocar de forma sintetizada pelo menos meia página sobre o conteúdo inerente do trabalho. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, o que você vai fazer depois. O projeto integrado do curso de Recursos Humanos é direcionado para a temática que visa estabelecer uma análise sobre modelo de negócios, enfim, estratégias de missão, visão e valores. É como se você estivesse descrevendo as ações além do conteúdo que você precisa realizar. Nesse trabalho, para quem deu uma lida assim por alto, viu que é um texto, é um momento de reflexão sobre a estratégia eficaz que precisava estar alinhada com o design de negócio. Tem um momento reflexivo aqui bem curtinho, para que você entenda melhor o que seria esse processo. E eles informam bem aqui, deixei até grifado, para a estratégia ser eficaz, ela precisa estar alinhada com o design de negócio. Explicarei em poucas palavras os conceitos de estratégias e modelos de negócio. Estou lendo por alto para você entender o que realmente se pede, o que realmente é para você fazer. Aqui, tem um trecho para você entender o conceito de estratégia, que seria, em um sentido geral, a estratégia é a definição dos grandes objetivos e linha de ação estabelecida nos planos empresariais ou governamentais. Tática em complemento, definiria de forma mais detalhada como atingir os seus objetivos, tá? Aí aqui tem uma relação que eles colocam em um ponto aqui chave embaixo, que seria os elementos fundamentais que compõem os alicerces da estratégia de uma organização, são missão, visão e valores da empresa. Mostra o quadro aqui do que seria essa figura, para utilização dessa tabela na identificação da empresa X. Em seguida, tem outro destaque aqui, que seria delineando a estratégia, onde ele traz reflexões que na tomada de decisões devemos considerar uma série de pontos que envolvem a legislação, a variáveis do ambiente, pessoas e variáveis de comunicação. Então, só resumindo, que tem textos aqui que você precisa entender o conceito-chave de missão, visão, valores, modelo de negócio, delineando estratégias, porque você precisa ser capaz de criar as ações iniciais. Então, aqui é só leitura, tá? Somente leitura.
para você entender. E agora, a partir disso daqui, você tem que ficar pronto, porque seria o momento de analisar o contexto e resolver as questões, não apenas criar um texto como é solicitado. O que tiver cálculo, você precisa apresentar no texto também. Então, introdução, eu vou falar de forma sintetizada, qual é o meu curso, o que se trata o projeto integrado, quais são os pontos abordados aqui nos textos reflexivos, o que eu precisaria fazer, né, trabalhando com juros compostos, amostras, enfim, esse conceito todo de forma sintetizada que eu posso deixar para o final, para poder abordar na minha introdução. Já o desenvolvimento é essa ação aqui, a construção textual, além da resolução das questões, tá? E para vocês ficam confusos, ai meu Deus, eu não sei se eu tô... Não sei se é nessa parte, não sei se é na outra, você tem que analisar. O que eu estou fazendo para vocês aqui, eu já analisei, resumi e estou trazendo pontos específicos. Mas, Nábila, o que eu preciso fazer primeiro no desenvolvimento desse trabalho? Aqui você vai ver, ó, nesse sentido, analisando o extrato do texto apresentado e a janela de oportunidades, você deverá elaborar um texto que abarque os seguintes pontos inerentes à tomada de decisões. A partir da letra A, você viu que tem questões a serem resolvidas da letra A, B, C e D, onde você vai supor que você estaria naquela situação ali, problema, né? Aquele fator ali hipotético, e aí você vai utilizar a fórmula. Seria essa daqui, sobre juros compostos, enfim. Você vai utilizar essa para resolver as questões da letra A, B, C e D, mas foque em primeiro. Você resolver essas questões de juros compostos, conseguiu trazer os resultados da letra A, B, C e D, junte essas informações, reserve, porque além dos cálculos você vai ter que criar a parte textual, né? Como se fosse um relatório que eu criei a partir daqueles resultados ali, porque eu tenho que demonstrar o meu conhecimento como se fosse parte integrante da empresa, onde estaria apresentando o resultado, iria transmitir a ideia, né, a projeção, a questão a perspectiva da empresa em relação ao seu crescimento. Então aqui, ó, um ponto que grifei abaixo da fórmula de juros compostos é para vocês entenderem. A tomada de decisão, você deveria elaborar 2 peças de comunicação interna, basicamente 2 roteiros textuais que servirão para a comunicação dos colaboradores sobre a decisão tomada de investimento e os planos futuros da empresa envolvendo essa nova fase. Ou seja, quando eu resolvi a questão letra A, B, C e D, eu tenho agora que apresentar 2 textos com 3 parágrafos, que seria de comunicação interna, com o intuito de informar a parte interna da empresa em relação às possíveis projeções, crescimento, até porque vocês entenderam que no modelo de negócio o importante também é manter ali o equilíbrio em relação às pessoas do ambiente, ou seja, incentivá-las para que elas entendam que o crescimento vai ser benéfico para todos, enfim, é todo esse processo para que realmente os colaboradores vistam a camisa da empresa, né? Então aqui, ó, os 2 textos deverão ter 3 parágrafos usando a norma culta. Principais pontos necessários seria clareza, objetividade e precisão. Sendo o primeiro texto explicativo, onde eu vou informar quanto à decisão do investimento, porque analisando o ponto A, B, C e D, a partir dos cálculos que realizei ali, eu vou trazer ali os pontos importantes em relação ao que seria mais viável de ser realizado a partir daquelas questões, né? Então, o texto que eu crio aqui, no primeiro, seria sobre a decisão dos investimentos a serem realizados e o segundo sobre os novos rumos da empresa, ou seja, a perspectiva de crescimento para os colaboradores, para toda a equipe, entender quais seriam os posicionamentos, qual seria agora o objetivo da empresa em relação às suas metas. Após isso, eles informam que eu precisaria contextualizar e justificar os textos sob a premissa da gestão de pessoas, evidenciando a importância da comunicação clara e transparente e como tornar as pessoas partícipes do processo. Contribui para a construção de uma cultura e clima mais favorável nas organizações. Nesse ponto aqui, vocês podem trazer até em relação a referenciais teóricos sobre gestão de pessoas, trazer citações de autores que enfatizam essa questão, né, do benefício em relação à cultura, a construção de um clima organizacional que seja benéfico para toda a organização. Ou seja, a saúde organizacional. Se todo mundo está bem, se todo mundo está incentivado, se todo mundo está no processo produtivo, né, a empresa vai bem. Então, nesse caso, você pode trazer referencial teórico nesse ponto aqui. Vocês entenderam? Resolver questões A, B, C e D, construção textual de 2 textos com 3 parágrafos, direcionados para a comunicação interna, onde um texto com 3 parágrafos eu iria direcionar sobre a tomada do investimento, né, a decisão realizada em relação às tomadas de investimento das questões A, B, C e D, e depois os planos futuros da empresa em relação a essa nova fase de crescimento, de produção, e que estaria direcionando ali para os colaboradores. Depois, após isso, a comunicação da empresa
aplicaria, então, um questionário de satisfação junto dos seus colaboradores que terá como objetivo identificar se houve a compreensão dela sobre a comunicação realizada. Para isso, você precisará saber qual a amostra estatística para que seja considerada a compreensão de seus colaboradores em relação à comunicação realizada. Nesse ponto aqui, ó, pode gerar dúvidas em relação a vocês, porque teria que aplicar um questionário de satisfação, mas vocês entenderam que eles solicitam para que você faça o cálculo para identificar a amostra. E aqui eles informam, você deverá realizar o cálculo com base no número de colaboradores da empresa, já citado, que foi na questão A, B, C e D, você vai interpretar aquelas informações, considerando o intervalo de confiança de 95%, e apresentando a memória de cálculo e explicando sua amostra, considerando os conceitos abaixo elencados, ou seja, eles apresentam as variáveis e conceitos de população, nível de confiança, margem de erro amostral e em seguida a fórmula para o cálculo amostral que está aqui, ó, em seguida, tá? Então, a partir disso daqui, eles informam abaixo, lembrando que o resultado final do seu projeto integrado deverá conter racionalmente um texto em ordem cronológica que evidencie o contexto e a resolução das atividades propostas, tendo como premissa de resultado final da proposta um relatório com começo, meio e fim. Esse relatório não seria só a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse relatório seria realmente um relatório como se você estivesse entregando para a empresa os dados que você conseguiu a partir, né, de toda essa relação aqui das questões A, B, C e D, além também daquela parte que você montou, dos 2 textos com 3 parágrafos, tá? Que um com foco na questão do informativo para os colaboradores, o crescimento da empresa, a projeção, e a outra parte também envolvendo ali os dados que você conseguiu analisando a situação apresentada nas questões A, B, C e D. Mas, Nábila, o que eu tenho que fazer então? Porque é só isso? Mas tem que ser algo organizado. Como falei para vocês, criei minha introdução. Depois eu posso criar minha introdução falando sobre qual é o trabalho, qual o curso, o que está sendo abordado ali. Eu estou apresentando ao leitor, que seria o tutor de vocês que vai corrigir, o tutor à distância, as informações em relação ao meu trabalho que desenvolvi, né? Por isso que eu falo que vocês podem deixar para o final, para depois que você entender o seu trabalho, você constrói a introdução. O desenvolvimento nada mais é do que resolver as questões A, B, C e D. Acho interessante primeiro colocar vocês fazem a tentativa de colocar a letra A, B, C e D, resolvendo as questões ali, e depois montar os 2 textos, onde o primeiro texto com 3 parágrafos, o segundo texto também com 3 parágrafos, direcionado à parte interna da organização, com aqueles fatores, né? Um de crescimento, os resultados ali, e o segundo para o informativo em relação à projeção organizacional. Depois disso, você iria criar um relatório, como se fosse de apresentação, um relatório a partir de tudo isso que você identificou com... Vocês entenderam a coerência que precisa ter, né? Então, vai apresentar esse relatório sobre a análise daqueles dados que você conseguiu identificar, com a questão da criação dos 2 relatórios internos, também para a organização, e depois você finaliza com as considerações do que você imagina, que seria essa perspectiva de projeção. E aí sim, finalizei o relatório, eu vou para as considerações finais. Essas considerações finais do trabalho é introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas considerações finais, eu vou colocar ali sobre a importância de ter realizado esse trabalho do projeto integrado, que isso veio a contribuir para a minha prática, né, profissional futura, a experiência que eu pude ter de forma hipotética em relação ao caso abordado, a reflexão em relação ao modelo de negócios, a missão, visão e valores, a importância da projeção, né, uma visão realmente de crescimento para incentivar os colaboradores a terem engajamento, a terem foco no crescimento organizacional, porque o bem não seria apenas para a organização, mas sim para os colaboradores que estão ali naquele processo de crescimento. Então, basicamente é isso, fechando as considerações, podem ser meia página, não tem problema. Desenvolvimento, a questão de página não está escrito aqui, né? Não está descrito em relação a mínimo de páginas, pelo menos eu não cheguei a verificar isso no trabalho de vocês. Não, realmente não tem. Eles falam que você precisa seguir o mínimo, mas aqui não tem nada em relação a mínimo. Só pedem para você não enviar em PDF de forma alguma, tá? Tem projetos integrados que serão solicitados PDF? Pode ser que tenha, mas não é o caso desse. Se sua temática é essa daqui, evite enviar em PDF, senão vai ser reprovado. A quantidade de páginas aqui, pelo menos meia página de introdução. Vamos chutar aqui, considerações meia página e a parte de desenvolvimento, pelo menos 3 a 4 páginas, tá? Porque aí vai ser a parte que você tem que considerar de cálculos, a parte dos 2 textos com 3 parágrafos e a parte do relatório como se fosse entregue, né, para organização sobre toda aquela ação que você realizou, de análise, de comentário interno lá, a partir do que você criou, da peça interna, e aí você faz a entrega do trabalho, que seria no relatório. Apresentou considerações finais, não esqueça de adicionar referências, mas Nábila, o que seriam essas referências? As referências do trabalho você tem que deixar que seria isso, ó.
é saber onde eu tirei as referências. Vocês lembram que eu citei sobre gestão de pessoas? De buscar referenciais de autores que contemplem essa temática? Pois bem, aonde eu acessei, eu vou pegar esses links, por favor, só não vai no Wikipédia da vida, porque ninguém acessa o Wikipédia, lá todo mundo coloca o que quer, não tem embasamento científico nenhum. Então, busque sites mais renomados, que vocês buscarem essa informação, artigos, referencie segundo a BNT nas referências, adicione a data de acesso e pronto. É só você postar o seu projeto integrado. Nábila, mas esse trabalho está confuso. Realmente a estrutura dele não está ajudando muito, né? Não vou mentir para vocês. Mas deu para entender bem. Que seria, eles pedem aqui inicialmente um texto em formato de texto, porém tem cálculos. Você não vai adicionar os cálculos no meio do texto. Então, o que eu acho que seria mais ideal é você resolver as questões, já que vem primeiro a B, C e D, apresentando ali os cálculos, criar os dois textos solicitados, depois o relatório com início, meio e fim. Tá? Então é só isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com seus colegas e deixe aqui nos comentários, me informe se você entendeu direitinho como desenvolver o seu projeto integrado, tá? Se o seu for outro, vou deixar meu e-mail aqui, vocês me avisem nos comentários. Nábila, eu tenho um projeto X, me ajuda aí, porque eu vou gravar para vocês também, tá? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!